Bruno Torres e os assuntos em destaque. Mais uma vez, boa tarde, Nonato Pereira. Boa tarde a todos que nos dão o prazer dessa imensa audiência. Olha, Nonato Pereira continua rendendo a questão do descaso e dos maus tratos com os indígenas lá no Dicei Caiapó e nos casais. Ainda, cara, não resolveu Nossa isso? equipe foi procurar saber a veracidade das denúncias. E tiveram lá na cidade de Ourilândia do Norte, puderam comprovar, Nonato Pereira, tanto na cidade de Ourilândia do Norte, quanto lá no próprio casai de São Félix do Xingu, tudo aquilo que os indígenas já tinham denunciado pra gente. Para você ter uma ideia, não tem vaga para acomodar todos os indígenas que vão se tratar de saúde lá no casai de São Félix do Xingu. As condições são precárias. Nós temos uma imagem aí que tem indígena dormindo numa barraca. Em uma barraca dentro do casai. E redes são atadas. Não tem que... Tá aí a imagem. Volta um pouquinho a imagem aí. Volta um pouquinho a imagem. A outra imagem. Volta um pouquinho a imagem. Essa imagem aí, ó. Coloca a imagem na tela. Essa aí, ó. Olha. Barraca de camping, velho. Não tem leito. Isso é dentro da... Isso é dentro de lá do casai de São Félix do Xingu. Cara, isso é inadmissível, Não velho. tem leito. O indígena teve que trazer sua própria barraca para poder se instalar dentro do casai. Outra imagem que mostra aí um barracão grande, certo? Também, esse barracão, isso aí também é lá em Ourilândia do Norte, olha. Descaso total. Você se lembra que tem um... Olha ali, ó, para essa imagem aí, olha. Tá vendo as redes atadas, olha? Isso é um barracão dentro do casai. Imagina o calor com essas telhas brasileiras. No calor miserável, tá? E os indígenas estão lá, olha, tudo amontoado como se fosse um depósito de gente. Um depósito de gente. Agora eu quero que mostre para você, olha. Com um detalhe. Olha. Aí são pessoas doentes, Doentes misturadas. que vieram, tá? Atrás de tratamento médico. E todo mundo misturado, gente. Isso aí Vieram atrás de surreal, tratamento isso. médico. E não tem leito, é um barracão. Nonato Pereira, não tem estrutura, tá? O que mais me Mas chamou dinheiro a atenção... tem pra isso. Escuta, o que mais me chamou a atenção, Nonato Pereira, foi esse contrato, tá? Tem um contrato que mostra aí, que foram pagos mais de 3 milhões de reais. Tá aí, ó, 3.280.000, tá? E isso seria para a manutenção do serviço de esgoto e tratamento de água. E a nossa equipe esteve lá nos casais e pôde constatar tudo entupido, Nonato Pereira. Esgoto entupido, falta água, não tem tratamento de rede de esgoto, tudo entupido. Alguns a céu aberto. A fossa, tá vendo aí, ó? Você tá vendo aí a fossa? Olha aí, isso aí é o volta essa imagem aqui, ó. Fecha aí, ó. Fecha. Tá vendo aí a água ali dentro? Sim. Isso aí seria o suspiro da fossa. Essa água na beira do suspiro quer dizer que a fossa está entupida, cheia. Tá? E aí tem um recibo e uma nota fiscal de que o carro que faz a limpeza, diz que foi lá limpar essa fossa. O limpa-fossa. O limpa-fossa. E esses 3 milhões de reais seriam também para isso aí. Tá? Não houve a limpeza, nem o secamento das fossas. Tá? E os indígenas reclamam que já não há muito tempo. Então eu pergunto a você, para onde é que está indo esses 3 milhões de reais? Eu gostaria de saber do senhor Cococai Caiapó e lá do seu pregoeiro responsável por contratar o seu... Como é o nome, Neto Torres? Por favor, me dê o nome lá do pregoeiro. O Edson. É indígena também? Não, esse é o homem branco esperto. Ah, bom. Esse aí é o que se dá bem na costa dos indígenas, coitado. O senhor Wellison, que é quem deveria fiscalizar e quem contratou, e quem paga, junto com o seu Cococai, eu gostaria de saber para onde foi esses mais de 3 milhões de reais.
que nossa equipe teve lá e pôde simplesmente constatar o que o senhor disse que os índios estavam mentindo. Nossa equipe pôde confirmar. E tem mais, viu, Leonardo? Tem mais. Dos antigos funcionários que não quis se identificar atendeu uma ligação e destrinchou. Contou tudo exatamente o que está acontecendo. Eu gostaria que você ouvisse esse áudio agora. Coloca na tela. Lá tá um descaso. Tá bem complicado. O RT hoje que tá lá, ele já foi afastado de uma vez, ano passado, por ter ido na casa de um funcionário, tipo, que ameaçar, né? Ela tá fazendo coisa errada em questão da alimentação. E quando foi esse ano, ele retornou, em janeiro, né, com um contrato emergencial. Só que hoje, ele ainda continua lá dentro da CASAI. Não sei como eles fizeram, ele não fez processo seletivo, nem nada. Só foi colocado. E devido à situação que eu vi lá da covardia que fizeram com o pessoal, o indígena postou uma foto mais cedo, que é tipo uma reunião. Ele colocou embaixo, reunião, os indígenas e o RT no meio, né? E quando já foi no final da tarde, umas 5 e pouco mais ou menos, o RT ligou para um motorista, pediu para ele estar buscando esse pessoal. Eu acho que ele estava na FUNAI. Até então o RT não se encontrava no polo. Depois que aconteceu tudo, que o pessoal foi expulso, e tudo que vocês viram nos vídeos, ele apareceu lá, tipo, com cara mais limpa, tudo normal. Uma coisa que, tipo assim, foi tudo planejado, né? Não foi questão dos indígenas. Quem é o RT? É o Deus Batista. Ele é o responsável técnico do Polo e CASAI. Ele que responde pelo Polo e pela CASAI, hoje. De São Félix. Isso, de São Félix. Você viu ele perseguindo algumas pessoas, você viu ele perseguindo, inclusive você comentou sobre um rapaz que foi perseguido porque não quis entrar em um esquema de venda de combustível, de entrega de combustível para algumas pessoas. Tipo assim, lá a gente escuta muito, né, nos corredores, já presenciei ele tentando agradar os caciques, ele fica ancorado lá, ficar firme, não sair. E a pessoa que na época mexia, ela não achava o correto, ela sempre falava que estava errado e que não ia fazer. E tipo, isso pra ele era o fim, porque ele estava mandando, ele era o responsável, ele que mandava lá, e a pessoa tinha que obedecer, só que essa pessoa não obedecia. Então começou a perseguição, porque tudo que ele ia pedir, dá 150 litros para tal cacique. A pessoa, não, mas isso aí não tem justificativa, não tem demanda de saúde, como a gente vai justificar? Mas a gente não vai bater de frente com o cacique, a gente tem que agradar cacique. Quando se fala da estrutura do CASAI, você acha que lá é preparado para receber os indígenas? Está com uma estrutura boa? Não, a estrutura não é adequada. Tipo assim, de 1 a 10, ela é 2, 3. Tem época ali que naquele prédio chega a ter mais ou menos 120 pessoas, 130 pessoas. E são apenas 7 quartos para esse tanto de pessoas. E muitos dormem em barraca, num galpão que tem lá, onde fica o refeitório. Tem um local lá que é tipo era a entrada, e aí os indígenas acabaram se apossando, colocando rede. Porque como não tem local, né, acaba sendo improvisado. O banheiro não é nos melhores para que pessoas que são doentes, né? Mesmo sabendo que você não será identificado, mas isso te faz ter medo dessas pessoas que estão dentro do CASAI? Sim. Mas a questão desse pessoal que é responsável, né? O coordenador daqui. E a gente vê muita covardia acontecendo com muitos profissionais. Então termina que a utilização desse recurso do CASAI é mais utilizado para eles pessoalmente do que para o povo indígena.
Sim. Você viu aí, né? Sim. Quer dizer ainda que quem denuncia, quem reclama, ainda é perseguido. Ainda é perseguido por essa administração, tá? Nossa equipe esteve na cidade de Orilândia do Norte, São Félix do Xingu, e foi aí seguida o tempo inteiro por uma caminhonete do Casai. Quer dizer, ao invés dessa caminhonete estar aí fazendo os serviços do Casai, eles estavam aí seguindo, tentando aí coagir a nossa equipe, que não se intimidou. Nosso repórter Cícero Júnior está ao vivo da cidade de Redenção e vai poder nos contar mais os detalhes do que aconteceu lá. Muito boa tarde, Cícero, você me ouve? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, Neto. Ouço sim. E realmente, Bruno, é isso mesmo que aconteceu ali em Orilândia, em São Félix do Xingu, nesse tour que a gente fez pela PA 287, buscando mais informações e buscando a verdade. Como você pode ter ouvido aí, nessa entrevista que a gente fez com esse ex-funcionário, o medo impera. O medo que esses coordenadores, que essas lideranças dentro do CASAI, dentro do DICEI, fazem as pessoas passar ali, impera em todos aqueles municípios, tanto em Orilândia quanto em São Félix do Xingu, e inibiu muito de pessoas falarem. Essa pessoa que falou comigo, inclusive nem lá está mais, foi embora por perseguição, foi embora por medo, foi embora por ter visto tantas coisas erradas supostamente acontecendo dentro daquele órgão que deveria ajudar os indígenas. E como vocês puderam ver nas imagens, né, pessoas dentro daquele ambiente de uma forma insalubre. Essas redes que a gente conseguiu colher imagens aí dos povos indígenas, né, os nossos povos originários dentro desse ambiente, foi algo muito difícil de colher. A gente conseguiu pegar a imagem, vocês podem ver que foi uma imagem meio que escondida, porque a ordem era para que a gente não entrasse, para que a gente não conversasse com nenhum indígena, para que a gente nem se aproximasse do prédio. Fecharam a porta na nossa cara, pediram para que a gente se retirasse, foram bastante hostis com a gente, e isso nos fez temer um pouquinho, claro, com essas perseguições, mas a gente conseguiu enfrentar isso e fazer essas imagens para trazer a verdade aqui para o cara a cara. Júnior, você também nos contou da precariedade, né? E também da perseguição, que teria aí pessoas com caminhonetes do Casai perseguindo aí a equipe, seguindo a equipe na tentativa de intimidar, né? Foi procurado o Cococai para ver se ele queria dar explicação, você deu o direito dele falar? O que foi que ele respondeu? Na verdade, não só o Cococai, mas todos os coordenadores. Onde a gente foi, nos municípios, tanto em Orilândia, quando a gente começou essa investigação, quanto em São Félix do Xingu, a gente também deu a oportunidade dos coordenadores falarem. Eu cheguei no órgão, convidei eles para uma entrevista, oferecemos a nossa disponibilidade ali deles falar, da gente fazer essa entrevista, de ouvir eles, né, a versão deles, mas não deixaram. Inclusive essas primeiras imagens que foram feitas em Orilândia do Norte, eu consegui colher quando o guarda foi falar com o coordenador e eu consegui ali em um momento colher as imagens, porque depois disso pediram para que a gente se retirasse. Quando chegamos em São Félix do Xingu, o recado já tinha chegado antes da gente. Ou seja, quando a gente chegou lá, já não podia, nem água, né? Não dei nem água para a equipe da Rede TV. Impediram a gente de entrar num órgão público, impediram a gente de fazer as gravações, mas isso não inibiu, isso não impediu. E quando a gente foi para o hotel, eles também passaram ali na porta do hotel. Quando a gente estava em um restaurante almoçando, eles também, de forma intimidadora,
passaram do nosso lado, estacionaram a caminhonete na frente. Quando entramos no nosso carro, eles ficaram de longe ali olhando, marcando, né? Colhendo informações. Quando voltamos no aeroporto de Orilândia do Norte, a mesma forma, não queriam deixar a gente colher as imagens da aeronave, não queriam deixar a gente colher as imagens do aeroporto, que é um lugar público, mas claro que a gente conseguiu, a gente usou ali de diálogo e eles entenderam que era preciso mostrar isso para a população, porque, Bruno, isso já tomou uma proporção tão grande dentro daquele município que algumas pessoas têm muito medo de falar assim, mas a revolta que isso vem causando também está dando força e está dando coragem nas pessoas para fazer as denúncias, para chamar a nossa equipe. Eu ouvi muito isso. Fomos muito agradecidos lá dentro dos municípios, porque tivemos essa coragem, tivemos essa determinação de ir lá, mostrar o que está acontecendo. A própria população está muito revoltada com isso. Muito obrigado, Cícero Júnior. Já eu volto com você. Eu só queria fazer um outro comentário de uma outra denúncia, Nonato Pereira, que chegou até nós aqui. Uma denúncia muito mais grave, Nonato, de que o Cococai, Caiapó, lá no município de Cumaru do Norte, segundo denúncias que chegaram até nós, ele estaria usando do seu cargo para simplesmente autorizar garimpeiros a garimpar lá dentro da reserva indígena. Aí eu só queria fazer uma pergunta, Nonato Pereira, sabe para quem? Para o senhor Ayrton Faleiro, que anda com seu Cococá e Caiapó e com seu Edson Teodoro, para cima e para baixo de avião, fretado e pago pelo DICEI. Eu gostaria de saber, senhor Ayrton Faleiro, se o senhor tem conhecimento de que o seu cabo eleitoral, que anda fazendo propaganda política para o senhor, o seu Cococá e Caiapó, é envolvido com extração de ouro dentro da reserva indígena. É isso que eu gostaria de saber, Neto Torres. Bruno, o que vem acontecendo nas terras indígenas é algo surreal. A sensação que a gente tem é que os povos indígenas, eles vivem um holocausto. Porque na época do holocausto, simplesmente, Bruno, os direitos humanos foram altamente violados. E essas pessoas, quando foram presas, foram retirados o que elas tinham de valores na época. E é exatamente o que está acontecendo. Esses sugadores estão retirando o que tem de valor para os povos indígenas, que é a floresta, que é a natureza, Bruno. E o que é pior, os direitos humanos totalmente violados, essas pessoas enclausuradas dentro de barracões, morrendo com doenças. Um indígena entra com gripe e sai com tuberculose desses lugares por conta da falta de assistência. E o que é pior, Bruno, a FUNAI vem fechando os olhos. O governo federal fecha os olhos. Um deputado federal desse do PT, um deputado federal desse do PT, que deveria estar defendendo essa população, fecha os olhos. Agora, por que ele fecha os olhos? Sabendo que até garimpo ilegal tem nessas áreas. Essas pessoas estão morrendo. Será que ele também não é um beneficiado desse ouro? Tem que investigar, vamos investigar. Nonato Pereira, será que o deputado Ayrton Faleiro também não é um desses beneficiados? Porque já se beneficia dos aviões que eram para estar transportando aí os pacientes, os indígenas que estão doentes. Só tem aí o avião, tá aí o avião, tá? Tá aí o avião. Esse Ayrton Faleiro só tem cara de Zé Mané, meu. Só tem cara de besta. Mas não é nem um pouquinho besta. Não. Nem um pouquinho. Eu só gostaria de saber das duas ou uma, senhor Ayrton Faleiro. Ou o senhor está sendo enganado pelo seu Cococá. Eu acho difícil. Não, enganado. Ou você é conivente dessa extração de ouro. Aí sim, mas porque todos os indígenas sabem que
Existe um garimpo dentro da reserva indígena em Cumaru do Norte, cujos garimpeiros entram com autorização do senhor Cococá e Caiapó. É só perguntar para qualquer um. Mas que não denunciam, não dão a cara a tapa, porque vem aí a retaliação, vem a perseguição. E os indígenas hoje estão aí se sentindo abraçados pela Rede TV, pelo seu programa, Nonato Pereira, porque estamos aqui mostrando as frustrações diárias dessa população que sofre quando está doente e precisa ir num casai desse ou no Dizer Caiapó lá em Redenção. Bruno, eles se sentem abraçados pela Rede TV, amordaçados e acorrentados por esse Cococá e Caiapó. Porque, Bruno, os direitos humanos estão sendo violados, além do roubo de minério em terras indígenas. Eu falei, quando começamos a falar sobre esses assuntos, que isso era só a ponta do iceberg e ainda tem muita coisa pela frente. E a gente não vai parar, porque a gente vai cobrar que os direitos desses indígenas, eles não vão morrer aí dentro de barracões e o dinheiro enchendo o patrimônio de muitas pessoas, inclusive de políticos, Bruno. Isso é muito triste, Nonato Pereira, e merece ser apurado, merece ser investigado. O envolvimento de um parlamentar já usando um avião que seria para transportar aí pacientes para fazer campanha política já é um absurdo. Mais ainda se ele tiver a conivência de que o seu cabo eleitoral, os seus 2 cabos eleitorais estão envolvidos com garimpo ilegal dentro da terra indígena. Tu achas, isso é muito grave. Tu achas que o Ayrton Faleiro não sabe? Isso é muito grave e precisa ser apurado, Nonato Pereira. Segunda-feira a gente volta a este assunto mais uma vez, deixando o espaço aberto para que o deputado federal Ayrton Faleiro possa se pronunciar diante de denúncias gravíssimas, deputado.